Tá começando mais um pós-jogo aqui na sua TV Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre acompanhando o canal, principalmente nessa temporada difícil. Eu sei que nem sempre a gente tá, já falei isso aqui, nem sempre a gente tá empolgado para ver alguma coisa, mas é assim que tem que ser, velho. Quando o Galo mais precisa é aí que a gente tem que estar lá, nem que seja para protestar. Aliás, parabenizar todo mundo que foi lá na sede do Galo. Teve um cara camisa cinza lá, não sei se eu conheço, não reconheci, não lembro de cabeças quem é assim. Mas falou bacana, falou sobre Alexandre Calil, falou sobre muita coisa legal. Tá no canal do Beto Guerra, aí na Web Rádio Galo. Assista, quem tá assistindo o pós-jogo aqui, depois passa lá na Web Rádio Galo para assistir essas cenas do protesto. Beleza, galera? Faltam menos de 200 pessoas pra gente bater 30 mil inscritos aqui no canal. No começo do ano eu falei pra galera que a gente ia fechar o ano com 30 mil. Eles falaram que era muito difícil, sendo que o Camisa 12 já perdeu um monte de canal aí com 13 mil inscritos, 15 mil e tal. Então finalmente a gente está com um. E eu falei que esse ano a gente ia fechar com 30 mil. Muito obrigado a todos vocês já, antes da gente bater 30 mil, que certamente essa semana vai. Começar falando de Fluminense. 1-0 no Atlético, reestreia de Levir Coupe aqui no Galo. O Levir na última passagem tinha uma boa média, tinha tido bons jogos contra o Fluminense, dirigindo o Fluminense, goleou o Galo. Nunca tinha perdido para o Marcelo Oliveira, mas dessa vez o Levir pegou um time atípico. Tinha um time atípico em mãos, não só pela qualidade, pelo time desorganizado que ele pegou, mas também pelo fato de ele não conhecer algumas peças. Tá errado o Levir Coupe em não conhecer peças? Pois bem, Thiago Largue também não conhecia, Oswaldo Oliveira também não conhecia. Não estou questionando a qualidade dos jogadores aqui ainda, mas não conhecia o Tomás Andrade, estou indo pelos estrangeiros primeiro. Aquele Martin Ré, que estava lá também no Uruguai, né? Ele não conhecia o Natan, que rodou pelos times avulsos aí da Europa, igual o Cigano, de 6 em 6 meses. Ele não conhecia o Leandrinho, que saiu do Brasil muito cedo e tal. Então não é que o Levir parou de acompanhar o futebol brasileiro, é que são jogadores que realmente não estavam nesse cenário aí. E agora faltam 8 rodadas para acabar o ano. Se o Thiago Largue não conhecia esses jogadores em 8 meses de trabalho, que dirá o Levir Coupe em 8 rodadas, coitado. Acho que o Levir vai começar a pensar a longo prazo, porque como eu falei, eu fiz um vídeo aqui especificamente sobre o Levir Coupe, mas vou pegar esse trecho, que o Levir fala assim, a gente quer resultado agora, eu quero o resultado a longo prazo. Isso quando ele saiu da Libertadores, ele falou, eu quero resultado no fim do ano. No fim do ano ele foi campeão. Então eu acredito que o Levir vai usar muito esse final de ano de referência para o ano que vem, principalmente quanto a contratos que estão por acabar, jogadores que vão embora e tudo mais. Acho que ele evita usar jogadores que ele não pode contar para 2019. Falei hoje no deusmedibre.com.br, outro link que você vai deixar na outra aba aí, se você estiver usando o computador. Se não, acabou o vídeo, abre o navegador aí, deusmedibre.com.br, que eu falo como que será que o Levir vai usar esse time. Você lembra que uma vez, aquele clássico que a gente ganhou 3-2, 2 gols do Carlos, ele veio com um volante só, Leandro Donizete, assustou a gente. Era pro Cruzeiro fazer um monte de gols nesse jogo aí, mas não aproveitou a chance. O Atlético foi fatal na chance que teve. 3-2, até porque pela freguesia também, mas assustou a gente. Eu não lembro se era o Dátulo ou Luan de segundo volante, mas isso, normalmente quando ele usava um volante, ficava Dátulo ou Luan no segundo volante, todo mundo esperava o Josué, e na chance que teve, ele utilizou essa outra peça aí na frente desse volante principal. Então o Atlético teoricamente jogava com um volante só, depois ficou o Rafael Carioca. Inclusive nos jogos, acho que o Corinthians, que a gente precisava fazer 2 gols, depois a gente acabou fazendo 4, ele utilizou acho que só o Rafael Carioca para atacar mais o adversário. O Flamengo também tem um jogo com o Rafael Carioca, foi o único volante, um desses jogos que eu pesquisei assim e tal, que ele utilizou. E esse esquema foi muito elogiado por emissoras como Sport TV, que o Levir estava inovando no esquema e tal. Será que a gente vai ver aqui de novo? Porque teoricamente era para o Elias fazer isso, que o Dátulo ou o Luan fizeram, só que o Elias não faz. Ele deixou claro na coletiva que vai utilizar o Luan, que o Luan rende mais quando é utilizado da maneira correta. Provavelmente a gente vai ver o Luan fixo ali pelo lado direito, não vai ver mais esse Luan centralizado, como o Thiago Largue testou algumas vezes, e pode ser que ele não faça aquilo que o Largue vinha fazendo, de sempre inverter a turma toda. Eu acho que hoje ele utilizou o Xará pelo lado esquerdo, hoje ele fez do jeito que o Largue vinha fazendo, mas não sei se vai ser sempre assim. Por exemplo, Tomás Andrade foi utilizado algumas vezes pelo lado direito, invertido. O Roger Guedes, por exemplo, com o Levir, eu acho que teria ficado do lado direito. O Largue inverteu, levou para o lado esquerdo. Eu acho que o Levir vai acabar com isso de ficar invertendo
o lado dos caras com o tempo, mas por enquanto ele vai tocar, seguir o baile com o que o Thiago Largue vinha fazendo. Então você acessa aí deusmediga.com.br que eu falo sobre algumas coisas do passado do Leverkusen, como por exemplo, acho que o Sete Câmara percebeu, tinha medo que ele fosse insistir no Patrick nessa volta dele aqui como foi em 2015, e aí o Sete Câmara já falou, nós temos um lateral direito muito bom, que é o Emerson, que hoje é seleção de base, em breve estará na seleção principal, é até difícil para o Atlético no futuro segurá-lo, se ele continuar evoluindo e tal. Então é isso, o Leverkusen hoje foi para o Rio de Janeiro sem conhecer a equipe, sem conhecer o banco de reservas, ele assumiu isso, mas eu acho que hoje ele já deu o primeiro recado e falou, Ricardo Oliveira, Casares e Luan, vocês são 3 zeros à esquerda em campo, o Casares para janeiro de 2019, caramba, já ia falar 16, a gente já está indo para 2019. A gente precisa achar alguém que tem uma boa peça para mandar para cá e mandar, velho, de moeda de troca, não dá, Casares, velho, não vai ter mágico que vai fazer esse moleque ter uma continuidade no clube. Se o Elias quiser ser feliz no Flamengo e tal, eu acho que a gente precisa oxigenar esse grupo para 2019. E ele deixou claro para o Ricardo Oliveira, Ricardo, você pode ser líder do vestiário, você pode falar bonito e tal, mas sendo nulo dentro de campo, nem que seja para colocar o Denilson. E aqui no pós-jogo, no canal do Camisa 12, já falei sobre contratos de Denilson, não vou repetir tudo isso, daqui a pouco eu vou falar sobre quem deu o contrato para ele, mas ele deu o recado e falou, eu vou colocar Denilson, eu vou colocar seja quem for, mas eu vou mexer no que for preciso e eu vou fazer doer. Assim como ele fez lá atrás, quando ele colocou o Marion, Dodô, aliás, o Bruno Roberto deve ser o novo Dodô dele, até definir a situação se o Dodô volta ano que vem, que ganha força com o Levir, né? Mas o Bruno Roberto deve ser esse cara agora que ele vai apostar para entrar mais vezes nos jogos, por ter essa característica de aproveitar o que está aqui, o que é nosso, né? Então hoje fica difícil falar sobre essa estreia do Levir, porque não é o time, ele não treinou esse time, ele foi apresentado na quinta-feira, na sexta, só conversou com os caras, na quinta não foi ele que deu o treino, o Bernardo Mota fez uma parte do treino, a outra parte lá ficou dividida a comissão técnica, o Calilzinho deu uma parte do treino, enfim, ficou dividido isso, e na sexta é papo, não tem o que você fazer, é papo com os caras, o que tá rolando aqui, como que o Largue estava trabalhando, o que agradou vocês, o que não agradou, mas o presidente falou em 4 reforços mais cascudos para 2019, porque esse time faltou ter peito em todos os momentos decisivos e assim está sendo como 2017. Eu fui cansado de repetir tudo aqui, porque todo pós-jogo é a mesma coisa, mas é o time que amarelou para o Jorge Wilstermann, é que amarelou na reta final do Brasileiro de 2017, quando tinha que confirmar a vaga para a Libertadores, amarelou no Mineiro, na Copa do Brasil, na Sul-Americana desse ano e está amarelando agora na reta final do Brasileiro também. Então o presidente falou em 4 reforços. Comenta aqui qual posição deve ser prioridade para reforçar e alguns nomes que vocês trariam. Claro que não adianta você falar que traria o Paquetá já foi embora. Não adianta falar que traria um cara que é grande destaque, que está entre os destaques do Brasil, se a gente não tem grana, se o cara tem muitos anos de contrato lá no clube, é algo que dá para você trabalhar, que de repente você está assistindo eu acabei de falar Cascudo, tô falando de Série B aqui, buscar... Mas alguém que você fala assim, ó, dá pro Atlético ir atrás desse cara, de repente utilizar a moeda de troca, ele já mostrou que tem qualidade, mas não está em fase boa, ou tá brigado lá no time dele e tal. Comenta aqui então quem você traria. Aliás, galera, clique em curtir também no vídeo, que o YouTube dá uma alavancada aqui. O último vídeo do Leverkusen a gente passou de 20 a 22 mil visualizações, isso é legal demais pro canal. Bora, eu não vou falar do jogo porque não tem ninguém que se destacou no jogo. É um time desorganizado, que não tem ninguém que você fala que se salvou. O Terans entrou procurando o jogo, buscando. Quem sabe, começou do zero. Apaga o que o Terans fez para trás. Não apaga assim para avaliar o trabalho dele, mas pro Leverkusen você apaga tudo que os caras fizeram e está começando do zero. Então, diante do que Casares e Luan fizeram e que o Terans entrou fazendo, ganhou ponto com o Leverkusen. O Emerson teve muita atitude, o Leverkusen gosta disso. Ele falou em 2015 sobre algumas peças, 2014 também, que se equivocou nas decisões que tomou na frente o Emerson, mas pelo menos correu por ele mais uns 2 ou 3 ali. E num time organizado, eu acho que o Emerson é um dos que pode ser queimado desse time desorganizado.
Porque tem isso, você tem um time muito desorganizado, você queima um ou dois que eram para estar no nível acima do que estão apresentando. O Emerson acho que é um desses, o Vitor hoje não teve culpa no gol, salvou no outro lance também, você separa o Vitor ali e no mais fica difícil salvar alguém nesse time do Atlético. Continua decepcionando, o Fábio Santos, já falei de Casares, Ricardo Oliveira e Luan aqui. De uma forma geral, não adianta separar um, dois ou três, de uma forma geral, o time decepcionou e muito. O que me preocupou? Na coletiva da Cidade do Galo, na apresentação do Lever Cup, eu estava lá. Eu ia fazer uma pergunta para o Alexandre Galo, para o presidente da R7 Câmara, peguei o microfone do Beto, o Beto tinha feito uma pergunta, e quando eu peguei o microfone, encerraram a coletiva, falaram que não tinha como fazer a pergunta, eu insisti, enfim, segue o jogo. O que eu ainda vou fazer essa pergunta, não importa a ocasião, mas o Alexandre Galo, 2 semanas atrás, falou que amanhã estou entregando o planejamento 2019 para o presidente. E nesse meio tempo agora demitiu o Thiago Largues, chegou o Lever Cup, e aí, como que fica esse planejamento? Ele é adaptado de acordo com o perfil do treinador, de acordo, agora a gente vai ter que esperar novamente se vai classificar ou não para Libertadores, e me preocupa porque o presidente ainda aparenta muita tranquilidade quando fala da forma como foi pensado e como foi colocado em prática o planejamento desse time. Ele ainda quer aplausos por não ter gastado dinheiro com esse time. Segundo ele, só o Xará gastou dinheiro. Mentira. Denilson gastou muito dinheiro. Denilson, você tem que pagar, ressarcir o Vitória. Você tem que... tem as comissões de quem faz intermediação da negociação. E de qualquer jeito, só de você pagar o salário de um cara como o Denilson, principalmente por 5 anos, já é gastar dinheiro, já é jogar dinheiro fora. Então, me preocupa a tranquilidade com que o presidente ainda encara o cenário que a gente está. Para o presidente, ele está numa posição melhor que o do ano passado e aparentemente isso é muito tranquilo para ele, cara. E eu repito aqui, estão apequenando o Atlético de todas as formas. Essa semana eu fui na loja, 3 semanas atrás, eu fui no site da Loja do Galo comprar camisa de treino, tinha uma camisa no pente, cara, no site do Galo. Comissão técnica, camisa de treinamento CT, eu achei que era camisa de treino, comprei, descobri que CT era comissão técnica, comprei camisa errada. Você vê outros clubes trabalhando a marca, você vê outros clubes, a forma como faz espetáculo no dia do jogo, na partida, você vê que do pequeno detalhe, do pequeno degrau até o último estão pensando esse escudo, essa instituição de uma forma muito pequena e não está sendo diferente quando se fala em montagem de elenco em Atlético de uma forma geral. Peço perdão para vocês que vai colocar óculos porque eu estou sozinho aqui, eu preciso ver o tempo lá na câmera. Dá tempo ainda de eu falar mais um pouquinho, vamos lá. Eu fiz um texto no Deus Me Livre há um tempo atrás comparando esse time com o de 2008. Tem algumas curiosidades, o Marcos era jogador, pequenas curiosidades, e hoje está na comissão da base. O Alexandre Galo foi treinador naquela temporada, um monte de estrangeiro que você tem que apostar, que você não conhece, e trocou o time a cada 4 meses, trocou treinador a cada 4 meses, e administrativamente também. Por mais que o CR7 Câmara, gente, de coração, por mais que eu acho que o CR7 Câmara é muito bem intencionado, é um cara correto, mas deixar o diretor Alexandre Galo brincar de ser diretor, aprender a ser diretor como ele fez com o Atlético, errou muito o presidente do CR7 Câmara. Repito, pode me bater tanto que for, mas o CR7 Câmara é um cara bem intencionado, só que errou e errou feio ao deixar o Alexandre Galo brincar de ser diretor aqui, brincar com as finanças do Atlético, com o tempo de contrato, com o empresário, o tal do Fábio Melo, que encheu de jogador aqui esse ano. Muitos jogadores do tal empresário Fábio Melo vieram para cá esse ano. Pode me processar porque sabe que foi. Não só o jogador que foi dele, ele participou de intermediação também. Atende aí, meu velho. Desculpa aí, galera, porque nós estamos gravando aqui no meu apartamento, tô com o interfone. Não estranhe esse barulho de fundo, não. Então, que 2019 seja diferente, porque 2018 a gente não deu um passo para trás. Eles falavam em dar um passo para trás para avançar, para depois dar 10 para frente. A gente regrediu muitos anos nessa temporada 2018, não tem nada de aspecto positivo que se leva para 2019, que nós aprendemos uma lição de 2017, corrigimos em 2018, nós deixamos tudo pronto para 2019, nós não deixamos nada pronto, nós não temos time, o treinador começa agora um trabalho,
financeiramente a gente gastou muito, a gente fez as vendas. O Roger Guedes foi uma sorte incrível, por questão de horário de janela fechando. Mas a gente não fez um caixa bom, fomos eliminados precocemente das competições, um brasileiro mediano, meio de tabela como eu imaginei que ia ser. Enfim, não tem nada de positivo na temporada 2018. E você que acha que tem, faça um desafio, comenta aqui para que eu veja então, porque não tem nada demais. Vamos pensar grande para esse clube aqui, porque ele merece ser tratado dessa maneira, porque ele é gigante. Então, o Camisa 12 vai divulgar toda a forma de protesto que tem agora em todo lugar, em CT, em sede de Lourdes, porque a gente não pode ficar parado, a gente não pode regredir. Tem que incomodar quem está trabalhando de uma forma, achando que, como eu falei, com tranquilidade, achando que o trabalho foi bom, porque não foi. Vamos torcer para o Santos não vencer, gente, e assegurar essa vaga na primeira fase da Libertadores. E lembrando, se classificar, que eles vão com certeza falar, nossa meta era classificar para a Libertadores, estamos de volta na Libertadores. Foi vergonhoso o ano do Atlético, independente dessas 8 rodadas. Se ganhar as 8, foi vergonhoso o trabalho do Sérgio Sete Câmara, que, repito, é bem intencionado, mas errou em tudo que fez esse ano. Alexandre Galo, que, meu velho, se dependesse de mim, você já estava na rua. E que pena que não dá para falar tudo aqui. Enfim, diretoria de uma forma geral, de 0 a 10, nota 0 para vocês. E pro elenco de uma maneira geral também. Caiu 6 treinadores desde que o Levir Coupe saiu daqui. Certo? Então tá na hora de cobrar de vocês também, não só diretoria, não só comissão técnica e tudo mais. Torcida do Galo, levantar a cabeça que nós já passamos por fases piores, nós vamos vencer mais essa. Nós, tomando atitude, nós, a massa, tomando atitude. Hoje nós temos força de rede social, a rede social hoje é uma coisa incrível. Consegue coisas que não tinha no passado, em 2008, como por exemplo. Em 2008 você tinha que invadir a sede e algemar, se acorrentar lá dentro. Hoje não. Batendo o dedinho no teclado, pode ir para a porta, é legal ir para a porta e fazer protesto, mas a gente consegue pressionar de uma maneira muito legal e é preciso fazer, tá certo? Valeu demais, inscreva-se no canal e clique em curtir, tamo junto. É nóis.